bem-vindos ao canal Amor de Mãe. Hoje eu venho abordar aqui o nosso primeiro tema, que acredito que seja um assunto de grande valia a todas as famílias, pois é um assunto que nos desperta assim, um olhar mais atento para com as nossas crianças. Como conhecer e identificar as diferentes formas de comunicação da minha criança? Pois a criança, ela se comunica não somente através da fala, né? Nós temos os bebês que ainda não falam, mas que se comunicam através do choro. Se eles estão com fome, se eles necessitam que sejam higienizados, né? Se estão com alguma dor. Se vocês não tiverem aquele olhar atento, vocês não vão saber exatamente o que esta criança precisa. Se ela não chorar, o bebê, né? Vocês não vão saber o que eles precisam. E os maiorzinhos, muitas vezes, principalmente nesse período de socialização, um período de descobertas, né? Que começa a interagir, sejam em festas, em reuniões familiares e até mesmo depois, quando começam no processo de socializar-se com a escola, o período pré-escolar, acontece muitas vezes dos pais serem chamados porque a criança está demonstrando um comportamento diferente. E a primeira reação, não, nada surpresa, não, mas ele sempre foi muito dócil, né? Não, é uma criança, não, mas com certeza a criança vai ser sempre dócil, mas existem sim situações que requerem um olhar mais atento. Aquela criança que tem medo de balão, medo de som alto, não gosta de muito barulho, não gostam de brincar muito com outras crianças, né? Às vezes não por não gostar, mas eles ficam vivendo naquele mundinho deles. E eu não estou falando, né? De repente vocês vão dizer, ela vai falar sobre o autismo, o TEA, né? Transtorno espectro autista. Não, não necessariamente. Tem tantas outras formas de nós associarmos esse comportamento, né? Crianças que sofrem abuso, tá? Lamentavelmente é uma realidade nos dias de hoje, mas o que eu quero abordar exatamente é isso, a vocês adultos. Não deixem passar porque estão cansados, é a maioria das formas como justificar. Trabalhei o dia todo, eu estou cansado, eu não tenho como, então vai ali, é mais fácil dar um celular para a criança ficar com a sua atenção voltada a um vídeo, e nem sabem muitas vezes que vídeo é, ou então o game. E depois, quando vem a fase escolar, o que acontece? A criança com certeza não vai achar graça, principalmente agora durante esse período, né, pós-pandemia. Então, assim, ó, procurem ficar alerta ao que os filhos de vocês assistem. Procurem ficar alerta se aquele comportamento que a criança de vocês em casa está realmente tendo não tem a ver com uma cópia daquele vídeo que eles estão assistindo ali. Mas é bonitinho, né? A Márcia o Urso, a Peppa. Sim, a Peppa é uma menininha muito teimosa. Não sei se vocês sabem que é uma porquinha muito teimosa. Peppa Pig. É um amor, mas ela ganha tudo no grito. Se os filhos de vocês baterem os pés e ganharem, eles vão ser igual a Peppa. A Márcia o Urso, se vocês pararem para prestar bem a atenção, a gente diz assim, mas cadê os pais dessa criança? Sabe por quê? O urso é a criança, porque a Márcia, ela domina, ela faz tudo, coitado do urso, tão cansado que ele acaba aderindo, e é bem aquele retrato dos pais quando chegam cansados do serviço. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês é exatamente isso. Procurem aprender a lidar mais com as crianças de vocês, para que depois, no período escolar, eles não venham apresentar problemas de socialização ou até mesmo de limites, porque muitas vezes eles não aceitam que sejam impostos limites. Claro, com carinho, com atenção, o professor ele vai sim ter que impor alguns limites, porque a vida lá fora, a vida extra casa, extra o lar, não vai ter esse mesmo carinho, esse mesmo olhar, esse mesmo afago, essa mesma atenção que vocês como pais e responsáveis ofereçam a eles. Hoje, né, nós procuramos oferecer tudo de melhor para os nossos filhos, mas o mundo lá fora não é esse. Eles precisam sim ter limites. E é neste princípio de trabalhar os limites da criança que eu venho aqui neste canal trazer a vocês várias dicas
tá? E essas dicas de como olhar, a forma de como a criança se comunica, tá? Então, se eles tiverem angústias, se eles tiverem uma sensação de ansiedade, se vocês notarem que a criança do nada dá uns gritos, se vocês notarem que eles se batem, que eles parece que demonstram raiva, demonstram um certo desconforto quando tem muito movimento, ficam mais agitados. Se eles são muito seletivos na hora da alimentação, tem que ser tudo separadinho, porque se misturar eles não querem. Ah, mas isso é mania. Nem tudo são manias. Por quê? Porque muitas vezes a criança tem uma forma de expressar aquela necessidade dela e nós achamos que é birra, e não é birra. Aí sim entra o olhar para alguns transtornos, para que não aconteça depois no período escolar de os pais, dos responsáveis serem chamados com a preocupação de um déficit de atenção, com a preocupação daquele comportamento agressivo porque um colega pegou uma pecinha de um Lego, com a preocupação de que enquanto os colegas estão ali brincando na hora da recreação, aquela criança fica no cantinho e não consegue brincar, com a preocupação de que numa festinha, num aniversário, seja o que for, aquela criança fique ali assustada, ou então muito agitada, porque tem várias formas, né? Ou fica agitada, corre para um lado, corre para o outro, ou dá uns gritos, ou então fica num cantinho e acuada, onde muitas vezes os pais acabam tendo que desistir, se é com uma festa familiar, ou então na escola, o responsável tendo que entrar em contato com os pais para tirar a criança daquele ambiente que está se tornando quase como um pânico para ela. Então, gente, assim, ó, aí sim é necessário um olhar de um profissional, né, para trabalhar realmente, investigar, não rotular, mas investigar esse tipo de comportamento e ver se a criança não precisa de uma ajuda. E como a criança necessitando de uma ajuda, necessitando de um auxílio, ela não vai ter controle realmente. E aí o que acontece? Muitas vezes os pais, quando se dão por conta, ou quando são chamados na escola, ou quando vão em alguma reunião, eles acabam se revoltando. E aí acabam colocando a criança de castigo para ver se ela aprende a ter limites, ou muitas vezes, né, se descontrolam e batem. Só que assim, no momento dos pais reagirem dessa forma, independente de quaisquer formas que sejam, eles vão perceber que já aconteceram vários casos. Meu Deus, eu bato e não adianta nada. E parece que a criança não está sentindo dor, parece que eles não sabem, eles só sabem que eles sentem, eles sabem que eles não conseguem parar, mas realmente é algo muito mais forte que eles. Então, é muito importante que vocês, como pais responsáveis, ou até mesmo os professores, fiquem alerta, fiquem mais atentos para esse olhar, porque após uma grande investigação, seja uma investigação dentro do comportamento familiar, seja de um professor, de um educador, de um cuidador, né, no ambiente escolar, no ambiente de recreação, porque no momento que vocês tiverem esse olhar, de uma forma natural, poder tentar trabalhar isso aí, para ver realmente, né, se vai adiantar. O professor, por exemplo, né, usar metodologias, estratégias que permitam com que a criança explore locais, não ficar só preso dentro de sala de aula, principalmente agora, né, já ficaram presos durante praticamente 2 anos, então aqueles, né, que já tinham experiência escolar. Então é muito importante assim, ó, usar metodologias novas, permitir com que a criança explore lugares, aprenda através do experienciar. E tratando-se de preconceito, infelizmente, eles começam dentro de casa. O preconceito começa dentro de casa quando aquele pai ou aquele responsável é comunicado de que a sua criança precisa de um acompanhamento e eles simplesmente negam, né? Então assim, ó, é importante que vocês percebam que a única intenção é de ajudar, e quanto antes vocês puderem ajudar a criança, com certeza o progresso dela será muito melhor. Pensem que vai ser pelo melhor da criança. Eu estou me referindo à criança, mas isso acontece com jovens. Hoje eu tenho casos de jovens que realmente depois
de atingir a idade adulta, foram descobrir que tinham transtornos e que ninguém tinha percebido. E isso se torna muito triste e às vezes até um tanto frustrante. Por que que eu não me dei por conta? Por que que eu não sabia? Mas não é por maldade dos responsáveis, é simplesmente por desconhecimento e outros em razão, né, de preconceito. Então, vamos trabalhar isso já desde agora. E neste canal é com essa intenção realmente que eu venho aqui para auxiliar vocês com todo o acompanhamento neuropsicopedagógico, trazendo dicas, trazendo estratégias, trazendo esse, né, o estalar de dedos para que vocês percebam mais, acompanhem mais a criança de vocês, os jovens de vocês, tá? E também trazer a vocês algumas formas naturais de poder tratar, porque se deixarem se levar, vão direto para os fármacos. E fármacos são químicos, então tomando uma Ritalina, né, e várias outras, porque é hiperativo. Nem é tudo hiperatividade, mas nós temos sim ervas de chá, nós temos na fitoterapia, na natoterapia, na aromoterapia, várias formas de poder tratar de uma forma natural e sem agredir fígado, né? Sem agredir pâncreas do filho de vocês, tá bem? Então, gente, não esqueçam de curtir esse vídeo, não esqueçam de acessar o link ali e ativar o sininho para que vocês sigam recebendo os nossos vídeos, as informações e também podendo colocar aqui as suas dúvidas para que a gente possa dar sequência a esse assunto, tá bem? Até a próxima!